Estamos de volta com o Jornal Brasil Central, agora 11 horas e 15 minutos. O nosso assunto é sobre economia. Você sabia que nos 3 primeiros meses de 2023, 41.533 empresas foram abertas aqui em Goiás? Pois é, esse número super positivo também é o maior da história da pesquisa Abertura de Pequenos Negócios no Brasil do primeiro trimestre de 2023. E a maioria das empresas criadas é MEI. E o setor que mais cresceu foi a agropecuária. E para falar melhor sobre esse assunto, eu converso agora com o analista técnico do Sebrae, Douglas Paranaíba. Paranaíba, perdão, pronunciando correto. Douglas Paranaíba, bem-vindo, Douglas. Bom dia para você. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui, falar desse tema e desse resultado tão importante aqui para o estado de Goiás. Essa pesquisa, ela é feita todos os anos, né? E num comparativo com o ano passado ou com os anos anteriores, já é um marco, né? Exato. De fato, o número de empresas, a abertura de empresas vem subindo. Em 2023, bateu recorde aí comparado com os primeiros trimestres, pelo menos nos últimos 3 anos. Muitas pessoas, né, têm o sonho de empreender, têm os sonhos de trabalhar por conta, de ser o seu próprio patrão, né? Essa é uma frase bem comum dos empreendedores. Eu sou meu próprio chefe, eu sou meu próprio patrão. E por isso que os MEIs aumentam, o número de MEIs também cresceu muito, né? Isso, o microempreendedor individual, aquele que fatura até 81 mil por ano, ele tem uma facilidade muito grande hoje com a digitalização. Em 2, 3 dias, um trabalhador ou um indivíduo que pretende abrir uma empresa por MEI, ele consegue lograr êxito nessa tarefa e ali já iniciar suas atividades como empreendedor, emitindo nota, podendo contratar até um colaborador por CLT. Então, de fato, é uma possibilidade muito interessante e esse espírito empreendedor do goiano tem sido potencializado por essas possibilidades. O Douglas está falando aí sobre as facilidades do MEI abrir uma empresa, né, se tornar uma pessoa jurídica, o microempreendedor individual. E eu quero convidar você a participar aqui dessa nossa conversa, mandando a sua mensagem para o 3201-7720. O Douglas vai continuar aqui com a gente respondendo perguntas. Então, se você tem curiosidade, já pensou em empreender, não sabe como funciona, não sabe quem pode, né, fazer um MEI, então manda a sua dúvida aqui para a gente, que a gente vai aproveitar a presença e a participação do Douglas aqui para tirar a sua dúvida. Quem sabe, não é essa semana, quem sabe esse mês, né, de junho, você já começa aí empreendendo, sendo uma pessoa jurídica formalizada, né? Porque tem muita gente que tem sonho de empreender, mas acaba achando que é muito complicado formalizar, né, Douglas? E acaba perdendo alguns benefícios. Isso, historicamente, o primeiro trimestre dos anos, ele é marcado por um aumento da força de trabalho ociosa, ou seja, um aumento do desemprego e uma busca por novos cargos de trabalho. Uma possível explicação para esse aumento do número de CNPJs aqui no estado de Goiás, mas no Brasil de uma forma geral, além da facilidade pelos processos digitais que hoje nós temos, no caso do MEI, de forma independente, o empreendedor consegue abrir o CNPJ e os outros com auxílio de contadores, mas o que a gente consegue perceber também é que neste momento de busca de recolocação no mercado de trabalho, os profissionais optaram, neste caso, por abrir seus negócios e empreender nestes setores, ganhando destaque a serviços e comércio. Tem aqui também, o resultado dessa pesquisa aponta que a agropecuária foi o setor que mais cresceu, né, nesse período, nesse primeiro trimestre de 2023. A que se deu esse crescimento? Veja, na agropecuária nós temos várias atividades que podem ser exercidas por pequenos negócios. Vários trabalhos de acesso, possibilidade de acesso a essa formalização, sem dúvida nenhuma, pavimentaram a via para que essas empresas, esses empresários pudessem se formalizar. E nós também vemos um período de safra em que Goiás novamente bate recorde nessa produção. De fato, um setor muito importante para a economia goiana, como a agropecuária, e os pequenos negócios aí correspondendo a essa tendência do estado de Goiás de se fortalecer como importante fornecedor de produtos agroalimentares. Nesses números, né, que apontam esse crescimento tão importante, teve alguma curiosidade nessa pesquisa que vale destacar, até para incentivar o pessoal? Olha, a principal característica que eu particularmente achei muito interessante foi, de fato, nesse período que as pessoas buscariam empregos, estariam em filas para buscar uma recolocação no mercado de trabalho, elas buscaram ali empreender, o que
provavelmente resolve parte dessa questão do desemprego, porque são as pequenas empresas que mais absorvem a mão de obra no mercado. Mas algumas tendências se consolidaram, como, por exemplo, cabeleireiros, ramo de alimentação, restaurantes. E no caso de empresas de pequeno porte e microempresa, que ali você tem uma carga tributária um pouco maior, ou seja, aquele empresário que tem mais confiança no seu negócio e dá um passo além, esse número aumentou também no estado de Goiás. E um fator relevante, uma curiosidade, na área da saúde. Então, médicos e odontólogos e outros serviços, outras atividades que não são de médicos e odontólogos também se destacaram ali nas estatísticas, e isso é um fator interessante, a área da saúde. Eu estava falando mais cedo, né, que as pessoas resolvem trabalhar por conta, fazer uma renda extra e acabam trabalhando de forma empreendedora, mas informal. Queria que você destacasse quais são as vantagens das pessoas que buscam uma segunda renda, uma terceira renda, que seja, ou empreender mesmo formalmente, né, profissionalmente, como a gente fala. Quais são as vantagens de formalizar essa empresa, esse MEI que seja? Olha, no caso do MEI tem uma grande vantagem, porque a partir do momento que você se torna um MEI, você continua contribuindo, você continua por tempo de contribuição para a aposentadoria. Então, o microempreendedor individual, a partir do momento que opta por se formalizar e se tornar o MEI, por consequência, ele continua contribuindo com o INSS. Se ele sofrer um acidente, ele consegue cobertura dessas instituições de assistência e, sem dúvida nenhuma, consegue emitir notas e, inclusive, contratar funcionários como MEI. Então, ser um MEI hoje, além de possibilitar prestar serviço para terceiros, te possibilita contratar colaboradores de forma legal e ainda contribuir com o INSS, dentre outras coberturas dessa garantia social. Olha só, gente, o Douglas, que é analista técnico do Sebrae Goiás, vai continuar aqui com a gente. A gente está falando sobre o crescimento no número de empresas aqui no estado, mas especificamente vamos falar sobre MEI. Então, se você tem dúvida, tem vontade de empreender, quer saber se a sua área é possível abrir um MEI, manda sua mensagem aqui para a gente está aguardando a sua participação, 3201-7720. Daqui a pouquinho a gente volta para uma rodada de respostas para o pessoal de casa. Pode ser, Douglas? Combinado. Combinado, então.